Primeiro passo, né? Nós temos que ter toda a parte de rede, né, ligado ao ventilador, tá? Nós temos lá o ar medicinal, tá? Nós temos o oxigênio, tá? Mangueirinha amarela, ar medicinal, mangueirinha verde, tá? O oxigênio. Ligar o nosso ventilador aqui, ó, tá? Na tomada, obviamente, tá? Quando você ligar ele aqui atrás, ele vai autoprogramar, tá? Então os parâmetros do ventilador, ele está se autoprogramando ali, beleza? Então vamos esperar um pouquinho. Aqui nós temos aqui, ó, um pulmão artificial, onde nós vamos fazer um teste. E aqui ele já está se autoprogramando. O pulmãozinho está enchendo lá, ó, bonitinho, tá? As traqueias, sempre lembrando aqui, ó, mangueirinha azul na parte de cima, mangueirinha branca na parte de baixo, tá? Voltando aqui para essas mangueirinhas, mangueirinha azul aqui, ó, paciente, mangueirinha branca na parte de baixo, que é o ventilador, beleza? Aqui ele está se autoajustando. Quando ele terminar de autoajustar, ele vai pedir o peso do paciente. Na realidade não é o peso do paciente, é o peso predito, tá? Exemplo, se você tem 1,75 m, tá? Você tira 100, se for em caso de homem, vai sobrar 75, tá? Esse é o peso predito do nosso paciente. Se for mulher, você tem que tirar 110, ficaria 65, que é o peso predito. Para você pegar esse peso predito e você multiplicar ele pela quantidade de ml de água que você quer colocar no respirador, que varia aí de 6, 7, 8, tá? Que é o mais fisiológico possível, para poder chegar em um volume que nós chamamos de volume corrente, tá? E está ainda autoprogramando, para depois começarmos aqui a utilizar o nosso ventilador aqui. Tá vendo? Aqui ele já começou a pedir o peso, né? Vamos botar aí, no caso, esse paciente, ele tem 1,75 m, como eu falei, eu vou tirar 100 e vou deixar 75 aqui, beleza? Como se fosse a altura desse paciente, de acordo com a altura, né? Como se fosse o peso do paciente. Aperto o Enter, vai pedir aqui o volume, tá? Vou deixar aqui 7, que varia aí de 6 até 8, 10, tá? Mas vamos deixar um meio aqui 7, aperto o Enter, vai ter o volume corrente de 520, tá? Onde ele vai justificar ali os parâmetros desse paciente aqui, tá? Vamos esperar um pouquinho, e ali tá os parâmetros, sempre no modo VCV, tá? Que é o volume, né, que a gente chama controlado, você está controlando, tá? Aqui nós temos o PIP desse paciente, tá? Aqui está um PIP 2, fisiológico ali em média 5, tá? PIP ele varia de 0 a 30, tá? O fisiológico, vamos botar 5, tá? Que é o PIP fisiológico do pulmão. O que é o PIP? O PIP, na realidade, é a pressão expiratória final. É a pressão expiratória que vai ficar dentro dos alvéolos, tá? Então, se você observar aqui, ó, o pulmãozinho tá lá. Ele vai esvaziar, ó. Esvaziou. Essa pressão aqui, ó, entendeu? Esvaziou, que ficou aqui, é o PIP. É o PIP de 5. É a pressão expiratória, tá? Vamos zerar o PIP, para vocês terem uma ideia, né? Zerando o PIP. PIP 0, tá? O pulmãozinho vai encher e não sobra nada. Fica só o volume basal aqui dentro desse pulmão aqui. Aí o respirador vai começar a apitar, pedindo para você colocar o PIP. Ó, começou, tá? Pedindo o PIP, tá? Então você altera aqui novamente. Vamos botar... Imagina um PIP agora alto, um PIP de 30, né? Que o PIP varia de 0 a 30, tá? 0 PIP, né? E um PIP alto agora de 30. Olha o volume que fica dentro do alvéolo. Vai encher, ó. Encheu, ó. Encheu, daqui a pouco estoura o alvéolo. Faz uma coisa chamada barotrauma, tá? E vamos voltar lá de novo. E vamos botar lá o PIP fisiológico, PIP de 5, beleza? Todas as vezes que nós intubarmos esse paciente, tá? Uma outra dúvida constante é intubar ou é intubar? Intubar vem de colocar alguém dentro de um tubo. O nome é intubar, tá? Então todas as vezes que nós intubamos esse paciente, nós vamos colocar aqui uma concentração, tá? Alta de O2, tá? De oxigênio, vamos botar lá 100%. E vamos tentar depois abaixar isso quanto antes, em torno ali de 60% a 70%, beleza? Apertou o Enter de novo.
Tá lá. Então nós temos aqui um PIP de 5, nós temos um volume corrente de 520, tá? Que foi mensurado ali com peso de 75, né? Porque o nosso paciente ele tinha 1,75 m, tirou 100, sobrou 75, calculamos lá em cima de 7 ml, né? Multiplicamos, deu 520 de volume corrente. PIP de 5, pressão limite de 30, tá? E nós estamos ventilando nosso paciente, beleza? Então nós temos aqui uma pausa inspiratória de 4, tá? Essa pausa inspiratória, ela varia ali, tá? Em média ali de 0,8, 0,9, tá? Vamos botar ali 0,8, tá? Essa frequência respiratória, tá? Varia de 0 a 10, tá? Ela tá 14, tá? E aqui, de 0 a 10 não, desculpa, de 10 a 20, tá? Ela tá 14, e aqui nós estamos ventilando o nosso paciente, beleza? Tá aqui, ventilando, paciente confortável, paciente bem, tá? Quanto menor o PIP, né, onde corre o risco lá, né, tem gente que usa 0 PIP lá para algum tipo de patologia, quanto menor o PIP, maior o risco de atelectasia, né, quanto maior o PIP, maior o risco de barotrauma, né, então tá lá ventilando esse paciente de uma forma bem fisiológica, né, próximo do normal. Se eu aumentar aqui a frequência respiratória, né, vamos botar aqui uma frequência alta, uma frequência lá, sei lá, 33, né, tá aqui a frequência, como é que aumenta aqui o meu pulmão aqui, ó. Ó. Beleza? Nós aumentamos a frequência respiratória desse paciente. Qual é o intuito disso? O intuito é de lavar CO2, né? Aí vai de acordo com a gasometria do paciente. A gasometria ela varia de 7,35 a 7,45, tá? Então, se você tem uma gasometria menor que 7,35, você tem uma acidez, você está retendo CO2 ali, você precisa, na realidade, aumentar essa frequência respiratória ali, aí você vai alterando os parâmetros aqui para você poder fazer a lavagem desse CO2 e tirando esse CO2 do nosso organismo, né, do organismo do seu paciente, né, para você deixar ele mais próximo. Ele tem que ficar dentro dessa normalidade, de 0,35 a 0,45. Aqui está os parâmetros, né, do ventilador, tá? Tempo ins, tempo ex, né? E aqui você acaba mensurando, né? Já ventilamos esse paciente um pouco. Vamos ali abaixar essa frequência de oxigênio ali, a quantidade de oxigênio, tá? Vamos botar lá 60%, né? Para a gente poder ter uma ventilação ali próximo do fisiológico. Então hoje agora, né? Acabamos de deixar esse paciente bem ventilado, um paciente com os parâmetros normais, com os parâmetros fisiológicos, beleza, galera? Então isso fica a dica aqui. Então esse é um ventilador Takaoka, né? Regulamos o ventilador, tá? Após uma intubação do nosso paciente, beleza? Então, voltando a mostrar aqui novamente, nosso pacientezinho, tá? Sendo ventilado aqui, tranquilo, tá? Sem grande esforço respiratório, tá? Uma outra coisa interessante em colocar para vocês, né? É que esse paciente, ele tem um PIP fisiológico, né? Que é, na realidade, ele tem um PIP fisiológico, que na realidade é um PIP que é mensurado ali, né, através das cordas vocais, tá? Quando você intuba esse paciente, essas cordas vocais, elas são empurradas, né, para a traqueia, tá? Perdendo esse PIP fisiológico. Por isso que nós temos que botar esse PIP no ventilador, tá? Por causa da intubação, beleza? Mas todos nós temos um PIP que é mensurado ali, o fisiológico em torno ali de 5 a 6, que é mensurado ali pelas cordas vocais, que nós perdemos isso após uma intubação, então você fica sem o PIP, tá? Fazendo com que seus alvéolos, né, possam chegar até um colabamento, tá? Como se fosse uma telectasia, né? Colabar, grosso modo falando, murchar o alvéolo, tá? Então você precisa botar esse PIP no ventilador, tá bom, galera? Então fica aqui a dica, mais uma fatinha ali para vocês, do ventilador mecânico, beleza? Tá lá os gases, tá? E aqui tem um monitor cardíaco que está desligado, beleza? Um grande abraço a todos, valeu!